Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Para a nossa rápida palavra de hoje, eu quero ler na primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 2 a 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o supremo pastor ou sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A sublime missão do pastor. Não há função, não há missão, não há vocação, não há cargo mais importante que o cargo de ser pastor. A vocação, a chamada para pastorear. Nem de ser presidente dos Estados Unidos, nem primeiro-ministro da Inglaterra ou da Alemanha, ou ser um porta-voz da ONU, um secretário-geral da Organização das Nações Unidas, nada disso. O mais importante cargo, vocação, missão é de ser pastor de ovelhas, chamado conforme Efésios capítulo 4 e o versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, para pastores, evangelistas, doutores, o chamado de Deus. Conforme Jeremias capítulo 3 e 15, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. O apóstolo Paulo, falando na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele diz: excelente obra deseja quem deseja o episcopado. Quem deseja o pastorado, ele deseja a mais excelente obra. É bem verdade que esta obra, muitas vezes, ela exaure as nossas forças. Muitas vezes tem o seu sofrimento, seus espinhos. Mas nenhuma função na terra também tem a grande promessa da incorruptível coroa de glória. Sabemos também que há alguns sofrimentos pastorais que são causados por ele mesmo, muitas vezes por palavras que não devia ter falado, e ele falou, muitas vezes por ações, por coisas que não devia ter feito, e ele fez. E tudo isto causa sofrimento, e muitas vezes não faz parte do sofrimento do pastorado, mas o sofrimento da vida cotidiana, que nós como homens somos pais de família, como o apóstolo Paulo disse, que o pastor deveria ser marido de uma só mulher. E nós sabemos que as nossas famílias, como todo pai, como todo ser humano, ele vai ter o sofrimento da família. Ele vai ter que trabalhar. O pastor é um homem que trabalha, um homem que pensa, um homem que estuda, um homem que medita, um homem que procura, que se preocupa em dar o verdadeiro alimento da palavra, o trigo da palavra para o rebanho. Portanto, é um homem que tem as aptidões, além das aptidões naturais. Ele é dotado com os dons espirituais e ministeriais para poder suprir o rebanho de Deus. Eu quero dizer a todos os meus companheiros, não vamos ficar olhando apenas para os sofrimentos, mas vamos olhar para o céu, vamos olhar para cima. O Senhor tem recompensa para todos os seus pastores. Vamos fazer bem, vamos exercer bem o nosso pastorado. Vamos orar, vamos buscar, vamos ler a palavra, vamos levar o melhor para o rebanho, vamos amar o rebanho de Deus, mesmo aquela ovelha mais fraquinha, aquela que dá um pouco mais de trabalho, mas vamos honrar o nosso chamamento, a nossa vocação, e vai se cumprir na nossa vida. 5 e 4 de 1 de Pedro, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa promessa é só para o chamado de Deus para exercer a sublime missão do pastorado. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.